Agora sim, vamos a todos os detalhes para o crime mais polêmico dos últimos tempos aqui em Sergipe. O caso da geladeira. Vinícius está se posicionando neste momento. Foi no último dia 20 de setembro que uma ordem de despejo acabou com a descoberta de um corpo dentro de uma geladeira no apartamento no Luzia, aqui em Aracaju. Este corpo do advogado, jornalista gaúcho Celso Adão Portela, que hoje estaria com 80 anos. A companheira dele, que morava nessa casa, Lídia dos Santos, de 37 anos, contou à polícia que o Celso Adão era companheiro dela e que quando chegou em casa após o trabalho, ela trabalhava como enfermeira, encontrou ele morto. Isso em 2016. Ela colocou o corpo dele em posição fetal dentro da mala e escondeu na geladeira por medo, de acordo com ela, de pensarem que ela teria matado, já que ela é muito mais nova do que ele. A gente precisa lembrar que foram realizados saques de aposentadoria e de auxílio emergencial em nome dele. No imóvel, no momento em que a polícia chegou, tinha uma criança de 4 anos de idade, filha dela. Ou seja, não é filha de Celso Adão Portela. Questionada quem é o pai, de quem é a paternidade desta criança, Lídia apontou um homem que morava no exterior. Ele entrou em contato comigo, viu, Sérgio, em contato comigo, e me disse, pode parar aí, minha gente, por favor. Ele entrou em contato comigo e disse que fez esse exame que comprovou que ele não era o pai da criança. Fez o exame de DNA. Essa criança foi atendida pelo Conselho Tutelar e hoje está com a família da Lídia dos Santos, que permanece presa. A novidade, a Secretaria de Segurança Pública informa que todos os exames periciais já foram feitos a partir dos exames macroscópicos feitos pelo Instituto Médico Legal. Há apenas uma pendência de um exame que será feito na Unicamp, em Campinas, no interior de São Paulo. Inicialmente, a atuação do IML se concentrou na tentativa da identificação oficial através da comparação de dados antes e depois da morte. Fotos em vida foram usadas também para fazer essa comparação com o corpo de Celso Adão Portela. O IML encontrou, minha gente, vem comigo aqui para eu falar com quem está em casa, porque o IML encontrou uma mancha na parte interna com uma linha de fratura na região frontal do crânio, o que indica um sangramento antes da morte. Tá tudo ok aí, minha gente? Alô, Fábio Teles? Pode vir comigo aqui que eu vou chamar o Vinícius Mecenas, então? Pode vir comigo aqui, então, tá? O que isso significa é que tinha um sangramento neste corpo que indica que foi antes da morte. Qual a previsão do resultado final, Vinícius? Exatamente. Agora sim, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Mariana, eu já adianto que esse caso são muitas informações, muito mais além do que você já contou aí, já relembrou todo esse caso. E que são fatos que acabaram chocando não só o Estado, mas o Brasil todo, porque foi notícia a nível nacional. Mas eu já lhe adianto respondendo, Mariana, que tudo indica, a possibilidade muito grande de que ele tenha morrido, a causa da morte tenha sido por queda. Ainda não sabemos se foi uma queda proposital, por exemplo, um empurrão, e ele teria caído, ou se ele simplesmente teria morrido por uma queda da própria altura, como a gente fala, que ele caiu, simplesmente bateu a cabeça em algum local e ficou com essa fratura, uma fissura nessa região frontal do crânio, que foi identificada através de uma mancha, por conta do sangramento após essa queda, e que depois ele teria, sim, morrido, Mariana.
Mas olha, foram muitos os exames, é um processo, a gente sabe, muito demorado, até porque o corpo dele, né, já estava em um processo praticamente esquelético, né? Só restava, na verdade, a alçada do corpo. Então foi um processo muito demorado, muito minucioso, que os agentes periciais, através do Instituto Médico Legal, tiveram que fazer, que inclusive fugiu daqui do estado, né? No sentido de fugir é porque houve, né, a necessidade de algumas amostras serem recolhidas para serem demandadas para outras unidades periciais em outras regiões do país, para você ver, né, o quão foi complicado, né, para descobrir essa possível causa da morte, já que o corpo estava nesse estado praticamente esquelético. Bom, o que a gente tem para falar em relação a esses exames é que os exames periciais, eles já foram feitos. No entanto, né, exames periciais que eu digo são os exames macroscópicos, que são aqueles mais minuciosos, que avaliam tanto a alçada, o cabelo, a arcada, mas ainda resta um exame específico. Mariana, mas todo esse processo de investigação da possível causa da morte, esse processo ele foi separado de fato por algumas fases. A primeira fase, Mariana, se trata, claro, né, da mais importante, né, da que a polícia estava inclusive empenhada e debruçada, que era para identificar se aquele corpo, né, que estava dentro da mala, que foi colocada dentro da geladeira, era de Celso Aldão Portela, que hoje estaria com 80 anos de idade. E essa informação foi confirmada ao longo dos últimos meses, aqui mesmo, inclusive, a gente chegou a divulgar ao longo da nossa programação aqui na TV Atalaia. A segunda fase envolveu exames mais criteriosos, mais minuciosos. Foi passado, literalmente, o pente fino para a retirada, né, do estudo após a retirada da arcada, da coleta, do envio e também da análise de diversas amostras que foram coletadas do corpo, mas também da mala onde estava esse corpo, além também da própria geladeira onde a mala foi colocada e alguns recintos da própria residência. Inclusive, se a gente até tiver essas imagens, a residência, né, que vivia a Lídia com a família, com essa criança que ela tinha de 4 anos de idade e posteriormente com o próprio Celso, estava extremamente bagunçada e mesmo assim a perícia teve que ir até o local para fazer o estudo e a coleta do que eles acharam, portanto, necessários e que poderia contribuir com esse processo de investigação. Ao longo das outras fases, Mariana, foram recebidas essas amostras e posteriormente encaminhadas para os seus devidos setores, principalmente para identificar alguns vestígios de conservantes. Inclusive foi pauta ao longo das nossas programações aqui na TV Atalaia, porque a gente não sabia como que Lídia teria guardado esse corpo desde 2016 até setembro de 2023, né, que quando foi descoberto todo esse caso, se ela teria de fato usado formol ou foi outro tipo de conservante para inibir de fato, né, todo o odor, todo o cheiro de um corpo em decomposição. Então a polícia também está investigando nesse sentido, do qual teria sido o material e produto que ela teria colocado para conservar, né, de fato essa alçada e também posteriormente não feder, né, de fato, apesar de que estava dentro de uma mala, que foi colocado na geladeira, mas a gente sabe que um corpo em decomposição tem um odor muito forte e poderia, portanto, né, acabar se espalhando pelo apartamento e algum vizinho posteriormente identificar. Durante esse processo também foram localizados e extraídos alguns materiais do corpo da vítima, a exemplo de cabelos, em busca possivelmente de um envenenamento ou intoxicação. Em relação a essa parte, Mariana, também foram coletadas, né, algumas larvas que foram encontradas na parte da alçada, né, do que restou do corpo do Celso Aldão Portela, e essas larvas inclusive foram direcionadas para uma unidade que fica na sede do Rio de Janeiro. Então assim, para finalizar isso em relação a esse processo de exames, né, periciais, claro, a polícia teve que contar com o auxílio da tecnologia, que foi extremamente determinante e crucial, principalmente porque eles tiveram que pulverizar e também, né, relação de pulverizar um segmento ósseo do crânio, né, através desse material que teria sido encontrado para fazer esse exame de toxicologia.
No entanto, ainda existe esse exame pendente, como eu já havia falado posteriormente, né, que são materiais removidos do corpo do Celso Adão Portela, que foram enviados para a Universidade de Campinas, que fica lá no interior de São Paulo. Então, o laudo, que a gente tem que dizer, Mariana, eu sei que são muitas fases, né? É preciso a gente trazer essa informação, porque é algo muito pertinente, é uma prestação de serviço para todo mundo que está aqui nos acompanhando, mas o que nós temos de dizer, o desfecho disso tudo, Mariana, é que o laudo pericial já está pronto e a previsão de que seja apresentado, né, e divulgado pelo IML é ao longo dos próximos 20 dias. No entanto, eu tenho fontes seguras do IML, onde apontam, né, que falam, na verdade, que esse laudo médico pericial pode ser divulgado ainda essa semana ou até na próxima. Pode aí que não chegue nesses 20 dias. Então, ao longo dos próximos dias, a gente vai ter, de fato, a confirmação de qual teria sido a causa da morte do Celso Adão Portela. Só retomando que essa morte pode ter sido causada por conta de uma possível queda. Não sabemos se foi queda da própria altura ou uma queda provocada. É o que o Instituto Médico Legal já confirmou, o que, claro, não isenta, né, toda a culpa, é válido a gente reforçar, de Lídia, né, que apesar de que ela poderia se isentar dessa questão de um possível homicídio, ela ainda continuou, como você bem destacou logo antes de me chamar, Mariana, ela continuou usando alguns benefícios, usufruiu de recursos do governo federal durante a pandemia, a exemplo do auxílio emergencial. No entanto, ela ainda pode ser indiciada, né, e presa posteriormente por conta dessa ocultação do cadáver. Eu tenho mais algumas informações aqui, Mariana, principalmente em relação à Lídia e também do próprio Celso. Eu queria saber se você também queria interagir também comigo. Fica à vontade. E quero trazer algumas coisas para o pessoal que está em casa, porque assim, já vai fazer 3 meses desse caso. E a gente fica se questionando, assim como as pessoas perguntam para a gente nas ruas, a gente também fica, como diz no popular, enchendo o saco. Eu encho o saco da Secretaria de Segurança Pública, do Instituto Médico Legal, mas entendendo que o trabalho de perícia de um corpo nessas condições é muito difícil. Quando um corpo chega no IML, gente, e o corpo está inteiro, acabou ali de acontecer a morte, é muito mais fácil de os peritos trabalharem. Nesse caso é muito difícil. E você traz para a gente, Vini, algo que é muito importante, que é a análise da larva. O que isso significa? Cada bicho, né, cada larva que é encontrada na mala, no corpo, na geladeira, precisa ser analisada porque ela vai indicar o tempo que aquele corpo está ali. Ela vai indicar muitas coisas. Então, um corpo ali, né, normalmente os peritos dizem, ele conversa com você. É um corpo morto, mas que você precisa analisar a fundo para entender todos os elementos. E até agora, só falta um exame. Todos, como o Vinícius trouxe para a gente, indicam que o Celso Adão Portela morreu por causa de uma queda. E aí, Vinícius, essa parte que você traz sobre a questão da aposentadoria e do auxílio emergencial, eu quero reforçar também para o pessoal que está em casa, que é o seguinte: este homem recebeu a aposentadoria até 2019. De acordo com a esposa dele, a principal suspeita de ocultar o cadáver, que confessou isso, ela está presa. Ela garante que chegou em casa e este corpo já estava sem vida. Ela chegou do trabalho. A polícia não confirma que essa aposentadoria em nome dele, que foi depositada, foi sacada por ele. Por ela. A polícia diz que não sabe ainda quem sacou essa aposentadoria. Fato é que a aposentadoria foi suspensa em 2019, mas em 2020 utilizaram o nome dele para fazer saque do auxílio emergencial, que era um benefício durante a pandemia. A pergunta final, Vini, que todo mundo quer saber, que a gente precisa seguir aqui agora, é sobre esse resultado final. É o que todo mundo quer saber. A gente tem uma posição oficial de data que a gente vai conseguir aqui trazer no Cidade Alerta Sergipe, porque o que foi confirmado o corpo de fato é dele, o IML já confirmou, e existe uma fratura, uma fissura no crânio que indica
que a causa da morte foi queda, mas para bater o martelo com essas informações, quanto tempo? Bom, Mariana, de acordo com o ML, né, a expectativa para que seja apresentado, portanto, esse laudo pericial final envolvendo aí o Celso Aldão Portela, é que esses dados sejam apresentados ao longo dos próximos 20 dias. Então a gente vai ficar nessa expectativa, vamos ficar debruçados ainda em relação a esse caso, né, porque são muitas informações, mas eu acho que, falando em relação a essa causa da morte, eu acho que vai sim bater o martelo, né, para que a família possa viver de fato um luto. Foi um processo muito demorado, né, como vocês perceberam, né, em relação a esses exames que não foram feitos apenas aqui em Sergipe, foram destinados para Rio de Janeiro, também lá para São Paulo, através da Unicamp. Você falou em relação à questão dessas larvas, eu sei que é um processo muito demorado, né, as larvas elas são cruciais em relação à determinação de uma possível intoxicação ou envenenamento, assim como também partes do cabelo que foram removidos do resto da ossada que acabou sobrando em meio à mala. Mas, Mariana, o foco, né, e o prazo que eles nos deram foi que ao longo dos próximos 20 dias a gente saiba de fato qual teria sido a causa de Celso Aldão Portela, que foi encontrado morto dentro de uma mala que foi colocada dentro da geladeira. Mariana. Te agradeço pelas informações.